Tite, foram 2 derrotas para o Bolívar, uma para o Palestino, mais uma para o Peñarol do Maracanã. O Flamengo tomou um gol aos 13 minutos, teve 167 minutos fora acréscimos para empatar o confronto e não conseguiu. Qual a avaliação que você faz do seu trabalho, da sua comissão técnica nessa Libertadores, com uma campanha tão ruim do Flamengo? Mauro, eu não tenho condição de te falar agora porque é um contexto muito grande. Eu falei de cada partida e trazer isso tudo agora, eu não tenho toda essa dimensão, essa capacidade de análise. O que eu tenho para te colocar é sim que faltou essa precisão nesses momentos terminais, nesses momentos de definição, nesses momentos que a gente tem um pouco mais de gelo, um pouco mais de precisão para transformar um melhor volume, um maior volume, o número de oportunidades em gol. Isso eu tenho em relação a esses 2 jogos. E eu tenho isso bastante claro naquilo. Também, claro, mas sem colocar desculpa, mas como uma análise mais ampla, a gente perdeu quase 60 gols no ano, de uma equipe que estava estruturada para jogar em volta de um 9 do Pedro, de um jogador de área, de um jogador de retenção. Estou colocando para a gente ter uma dimensão do jogador de infiltração, de um jogador de bola aérea, quando a bola tem no fundo, quando as equipes se postam atrás. A gente perdeu um jogador. Fora os outros 2 que a gente teria condição. Então, esse contexto todo ele faz. Talvez a análise mais ampla toda, ela requer um tempo maior. Boa noite, Tite. Boa noite, Rossi. Tite, por falar em tempo, essa é a sua primeira eliminação como treinador do Flamengo, justamente na competição mais importante, a maior competição da temporada. O que isso diz sobre esse primeiro ano, quase, em início de outubro você completa, o que isso diz sobre o seu trabalho? Porque um técnico de reconhecida capacidade ainda não conseguiu fazer um time de reconhecida qualidade acontecer de uma forma mais consistente? É, de novo, uma pergunta bastante ampla, tal qual o Mauro colocou, que a gente tem que olhar um contexto muito grande para a gente avaliar e requer mais tempo da gente avaliar. Teve momentos, vamos colocar assim, nós chegamos aqui para classificar para Libertadores direto, esse era o objetivo, nós conseguimos. Ser campeão carioca, nós conseguimos. Disputar as 3, porque o Flamengo ele tem essa necessidade. Aí ele teve, olha como eu tento contextualizar, uma série de jogadores para a seleção, a busca e aí a gente, no Campeonato Brasileiro, essa é o primeiro não objetivo. Do mais importante, eu concordo, é o mais importante dele, mas também que teve em cima de um calendário todo com uma série de dificuldades que nós tivemos. A maior delas, eu volto a dizer, pela característica e pela moldagem da equipe, foi Pedro. O jogador de área da infiltração, o jogador de bola da bola, com a característica dele, não estou falando em demérito aos demais, um jogador com a característica dele moldado, talvez essa estrutura ofensiva, ela se perdeu um pouquinho, a gente tentou com o BH, o retorno desses momentos que estava machucado ou não, o retorno do Gabi, Carlinhos, e ela, nesse produto final, ela não fez aquilo que ela deveria ter feito. Fez uma promessa, acabou não se cumprindo, não dá para fazer promessa para o torcedor. Projeção, desculpa, eu projetei. Sim, o senhor falou até para cobrar o senhor. Exato, eu projetei. Se não é promessa, eu acerto, sei lá, tudo. Eu projetei. Rossi, dá para falar para o torcedor que ele pode ter a confiança, a certeza que o time vai conquistar mais uma vez um título na temporada, depois de uma temporada sem títulos? E para você, Tite, a mesma coisa da efetividade. Foi falado depois do jogo contra o Peñarol, falado depois do jogo contra o Grêmio, e hoje não apareceu. Você falou que o time jogava em direção ao Pedro. Não faltou a busca de uma contratação quando o Pedro estava lesionado e repertório entre os treinamentos para que o time fluísse de melhor maneira no gramado e não fosse eliminado hoje? Obrigado. Legal. Eu só gostaria que, se eu prometo, eu coloquei prometo para ti, do que a gente ia fazer gol? Eu coloquei prometo? Ou eu projetei? Mas promessa, não é, eu projetei, né? Senão sim, tá me cobrando, tu tem todo o direito, mas eu não coloquei prometi, porque promessa é uma coisa, tá? Eu não sou futurista, cara. Tá? Eu disse que nós íamos colocar isso, e era o objetivo de criar e fazer, nesse aspecto sim. Só que promessa não foi. Projetei sim, trouxe responsabilidade para mim sim, queria que fizesse sim, era para fazer gol sim, tudo isso. Só o termo não é.
Quando você tem 3 jogadores importantes, sim, ela faltou uma efetividade maior. Talvez tenha faltado um repertório e talvez tempo maior para que pudesse coordenar movimentos do Plata, organizar movimentos, sim, porque nós perdemos 3 jogadores titulares que te deram 60 gols no ano. Mas, para mim, a característica do Pedro ela foi mais importante para circular em volta dele, tanto com infiltrações, quanto bola de fundo, quanto jogada de combinações que ele tem. Então, ela trouxe isso. Quanto à direção, a direção trouxe todos e tudo que foi possível e que foi prometido. Tudo. O que aconteceu foi que acidentes com tamanho de 4 jogadores, e aí, no bom senso, olha o que a gente perdeu. Pedro, que não foi por nós, mas o goleador da equipe. Cebolinha é o melhor momento da carreira dele. Luiz, da mesma forma. Vina, que vinha também trabalhando. Mas esses 3 homem-gol, sabe? E tempo, porque aí foi atrás de a gente buscar o mais rápido possível. Mas, Michael, então ela teve, então não teve, absolutamente. Foram acidentes de percurso e buscaram essa situação, mas não deu tempo daqui a pouco de entrosar. Talvez com maior tempo hoje uma efetividade maior pudesse acontecer. Talvez um repertório mais, talvez tempo maior para isso, talvez as substituições que poderiam ser feitas por vocês e não por mim, talvez. Só que aí a decisão, das oportunidades. Se faz o gol no último lance que o goleiro faz a defesa no toque, daqui a pouco a coisa se transforma. O futebol ele tem assim. Mas criou, botou volume, sim. Faltou o gol, faltou. Da pergunta que dá para prometer assim na torcida, isso? Prometer é difícil de falar no futebol, porque o futebol, a verdade é que são 90 minutos que pode acontecer qualquer coisa. A verdade é isso. A gente teve 200 minutos do jogo aqui contra Peñarol, no Maraca aqui. A gente criou, quizás faltou aquela determinação, mas se hoje a gente saía com um gol na frente e levava a classificação, não estaríamos falando as mesmas coisas que estamos falando agora. Dá para ficar assim, amargado, sim. Mas prometer assim, que a gente vai brigar, não dá para prometer. A gente tem a obrigação. A gente tem a obrigação de ir para frente, de competir agora no Brasileiro, de competir na Copa do Brasil e chegar o mais na frente possível. E aí você falou também no final que a gente não conquistou o título este ano. A gente começou ganhando o Carioca. E ano passado quizás a gente também, ano passado a gente faltou, quizás a gente perdeu na final da Copa do Brasil, em um jogo que quizás a gente não mereceu, que eu posso falar daquele momento. Depois a gente tinha um objetivo quando o professor chegou, que ele falou, que era classificação direta para Libertadores. A gente conseguiu. Hoje estamos saindo para casa, a verdade é isso, mas a gente sabe que tem que sair com a cabeça em alto pelo esforço que a gente fez, e é isso. Não dá para prometer, mas o torcedor tem que acreditar que a gente sempre vai para frente e que necessitamos apoio deles. Todos os jogos para a gente sempre para frente, e assim é o apoio da torcida, nosso trabalho, comissão, a gente que trabalha no clube no dia a dia também vai empurrar para a gente ir sempre para cima.